Oi, gente, a gente está retomando o canal do Modernese com uma edição especial discutindo a questão dos sistemas parlamentaristas, presidencialismos. Um momento que nós estamos vivendo chama por isso, né? Hoje, dia 30 de maio de 2018, a ministra Carmen Lúcia tocou nesse tema. É impressionante como em momentos conturbados da política e da economia surge o debate do parlamentarismo. Mas qual é a diferença mesmo do parlamentarismo, do presidencialismo, dos tipos de sistema de governo que vive o nosso país e outros países do mundo? De onde é que vem isso, né? Entendam, o Brasil já viveu um sistema parlamentarista. Na renúncia de Jânio Quadros, na década de 60 do século XX, nós experimentamos durante aquele período, durante 1 ano e 4 meses, o sistema parlamentarista. Naquele momento, a gente viveu durante esse período com 3 primeiros ministros. Curiosamente, um deles, inclusive, foi o Tancredo Neves, que depois viria a ser eleito presidente da República no pós-ditadura militar. Após esse período de 1 ano e 4 meses, houve um plebiscito que suspendeu o regime parlamentarista no Brasil e devolveu, em 1963, os poderes plenos ao presidente João Goulart, para exercê-lo como presidente plenamente, chefe do executivo. O que levou, na sequência, à queda do mesmo através do golpe militar de 1964. Mas de onde é que vem a origem disso? Qual é a origem das formas dos regimes representativos? Nós temos no regime representativo 2 caminhos a seguir: o predomínio da Assembleia e o predomínio do Executivo. Quando a gente trata do predomínio da Assembleia, nós estamos tratando efetivamente do chamado governo de Assembleia, e do predomínio do Executivo, do chamado governo do Executivo, o governo do presidente da República. Como é que a gente pode entender isso, gente? O governo de Assembleia, ele surge durante a Revolução Francesa. Ela é o exemplo mais clássico do que seria o governo de Assembleia vindo da matriz europeia. Hoje, na sua forma pura, ele só existe em um lugar, na Suíça. É o único lugar que manteve o governo de Assembleia até os dias de hoje. Ao invés de ter um primeiro-ministro, na Suíça a gente tem 3 primeiros-ministros, aonde um se sobressai, mas é um colegiado de 3, caso único no mundo. Outro exemplo que a gente vive disso, diferente do da Suíça, é que os ministros vão exercer um presidente da República. Onde existe isso? Nós temos isso em outros países que são presidencialistas, tem presidente da República, mas parlamentaristas na sua forma. Há um equilíbrio entre os poderes maior, diferente dos regimes presidencialistas norte-americanos, onde há um predomínio da força do poder executivo. Para vocês terem uma ideia, o governo presidencial, ele é o oposto do governo parlamentar. Repito, enquanto no governo parlamentar você tem uma força equivalente entre o parlamento e o primeiro-ministro ou presidente, inclusive com força de que se derruba um primeiro-ministro, se não consegue se ter plenamente resolvida o apoio parlamentar. A gente viu isso agora recentemente, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, na Grécia. O que foi que aconteceu na Grécia? Uma sucessão de eleições onde não se conseguia formar maioria no parlamento, e essa ausência da maioria do parlamento não conseguia ungir, não conseguia eleger um primeiro-ministro. Outro episódio parecido com esse que aconteceu foi o episódio da Inglaterra, onde a Theresa May, a Inglaterra tem uma monarquia, e você tem ali a Theresa May como primeira-ministra, e ela, num ato de pouca sabedoria, decidiu aumentar a sua bancada parlamentar, reforçar a sua base de apoio na Assembleia inglesa. Achou que tinha uma base de apoio pequena, antecipou as eleições e perdeu as eleições. Ao perder as eleições, teve que fazer todo o malabarismo necessário para garantir maioria no parlamento inglês. Conseguiu garantir a maioria no parlamento inglês? Conseguiu, mas com menos força do que tinha antes. Cometeu um equívoco brutal. Já no regime presidencialista, a força está no poder executivo. Eu costumo dizer o seguinte: o regime presidencialista foi construído na oposição à ideia do que é o parlamentarismo. O regime presidencialista vem da lógica do pessoal que foi da Inglaterra para os Estados Unidos, construiu uma nova nação, estabeleceu um novo país. E ao fazê-lo, ao buscar a construção de uma nova nação e de estabelecer um novo país, acabou
propondo um novo tipo de regime. Que novo tipo de regime foi esse? O presidencialismo, onde tivesse um executivo forte. Tivesse o executivo, o legislativo e o judiciário, mas o executivo tivesse uma mão mais forte. Os Estados Unidos é o exemplo mais sólido do regime presidencialista. Esse modelo norte-americano acabou sendo replicado, sendo transmitido para o conjunto dos países das Américas. América do Sul, América Central, América do Norte, conjunto de países que tem um encaminhamento legislativo fortemente predominando o executivo. Há casas legislativas? Mas o poder do executivo é muito forte. No que pesa esse momento bizarro que nós estamos vivendo nas Américas, onde você tem vários processos de impeachment. Impeachment no Brasil, impeachment no Paraguai, em Honduras, quase impeachment no Peru, que acabou não sendo impeachment, mas acabou na renúncia, que poderia levar vocês a dizerem: poxa, por essa lógica então, o regime presidencialista não é tão forte assim. O Congresso pode derrubar o presidente. Não é verdade, porque mesmo que derrube o presidente, quem assume não é o Congresso, e em nenhum desses lugares ocorreu uma nova eleição. Assumiram os vice-presidentes. Ou seja, o executivo não é só a figura do presidente, é o presidente e o vice, entendem? Essa força está mantida. A Constituição varia de um país para o outro e de um regime para o outro. Na Constituição dos países parlamentaristas, a gente vai ter a colaboração equilibrada dos dois poderes, parlamento e presidente. Já no regime presidencialista, nós vamos ter a predominância do poder executivo. Isso é muito forte no conjunto dos países. Quando o executivo está completamente subordinado ao legislativo, a gente diz que é um governo de assembleia ou diretorial. Quando o executivo está completamente subordinado ao legislativo. Já quando tem uma situação que não há uma subordinação completa, há confiança do gabinete precisando do parlamento, surge o governo parlamentar ou de gabinete. O governo parlamentar ou de gabinete é aquele em que o chefe do executivo precisa do parlamento, tem que ter a confiança dele. Nós podemos dizer que aí estão as duas modalidades do sistema parlamentarista. No sistema presidencialista já é diferente. Nós temos no sistema presidencialista, como eu já disse, força do executivo, o parlamento e o presidente eleitos pelo povo, ambos são órgãos do Estado, juntamente com o poder judiciário, esse indicado, os ministros são nomeados pelo poder executivo por um mandato longo, e os ministros, sem ser os do judiciário, os ministros que compõem o poder executivo, também são nomeados pelo presidente da República, ao seu bel sabor, podendo tirar ou colocar através das construções políticas mais amplas para dar sustentação a esses no poder. O presidencialismo surge em 1787, como eu disse aqui a vocês, nos Estados Unidos, é uma invenção nessa característica, nessa maneira de lapidar norte-americana. A presença do direito do veto é uma característica do presidencialismo. O presidencialismo pode vetar, inclusive, medidas da Câmara, integralmente, parcialmente. Isso é a força do executivo. As constituições que nós temos nas Américas permitem também o executivo propor projetos de lei, os mais diversos, que vão para a Câmara. A Câmara analisa, Câmara, quando eu digo, é o Senado e a Câmara dos Deputados, retornam esses projetos de lei para o Executivo e o Executivo promulga-os, parcialmente ou integralmente. O parlamentarismo já é uma criação inglesa, foi chamado de governo de gabinete, refletiu qualidades e defeitos presentes no ambiente jurídico e político britânico. Da onde vem isso? Veio basicamente da invasão normanda. Os normandos invadiram e aí houve a formação de um gabinete, onde eram escolhidos seus membros entre a maioria parlamentar. Só que o gabinete dependia do trono. O trono, o rei presidia o gabinete. Com o tempo, o gabinete passou a deliberar na ausência do rei, fruto das disputas políticas, e os assuntos eram resolvidos no gabinete. E alguém tinha que ir comunicar ao rei. Essa figura, entre os membros do gabinete, que ia comunicar ao rei, era o primeiro-ministro. Daí veio a ideia do primeiro-ministro. Na França, nós tivemos a primeira representação do direito parlamentar, do regime parlamentar escrito numa Constituição, e aí a gente tem
o que seria o resumo do processo dos tipos de governo, parlamentarista e presidencialista. Nosso país, o Brasil, também viveu essa experiência na década de 90, no século XX, com um novo plebiscito. Nós vimos um plebiscito que discutia parlamentarismo, presidencialismo, monarquia ou república. Você recebia uma cédula e você ia votar ou no parlamentarismo ou no presidencialismo, era uma opção, ou na monarquia ou na república. Houve campanha para as 4 possibilidades e o Brasil decidiu seguir com o regime presidencialista republicano, consagrado pela nossa Constituição de 1988 e pela grande maioria das constituições anteriores que o Brasil teve. E aqui terminamos a nossa aula.